Então, calculado os deslocamentos da estrutura, né, de todos os graus de liberdade, referente a todos os graus de liberdade da estrutura no todo, né, a gente precisa reparticionar esse vetor de deslocamento, né, com as deslocabilidades de todos os graus de liberdade da estrutura. A gente precisa pegar agora ele e particionar ele em vários vetores, né, de acordo com a quantidade de barras. Tá? Então, se eu tenho uma estrutura com 12 graus de liberdade, esse vetor aqui vai ser de tamanho 12. Essa força também vai ser de tamanho 12. Então, eu vou pegar esse vetor de deslocamento e vou particionar ele. Vamos supor que eu tenha esse exemplo aqui dessa estrutura. Eu tenho 3 barras. Então, eu vou pegar esse vetor aqui de deslocamento e criar 3 vetores de deslocamentos de acordo com seus referidos graus de liberdade. No caso, para a barra 3, eu vou ter o D7, o D8, o D9, o D10, o D11 e o D12. Para a barra 1, eu vou ter o D1, o D2 e o D3, o D7, o D8 e o D9. Veja que alguns vão coincidir também, né? Mas para a barra 1, eu vou ter um vetor de deslocamento com 6 elementos, né? Naquele vetor. Um vetor de deslocamento com 3 elementos para aquele vetor. E o vetor de deslocamento da barra 2, vou ter 6 deslocamentos também dentro daquele vetor. Então veja que eu estou pegando um vetor 12, de tamanho 12, e separando ele em 3 vetores, né, para cada barra, e para poder calcular esses esforços finais aqui, internos, de cada barra isolada. Então percebe agora que eu vou ter que usar também o vetor de espalhamento novamente, né? Porque eu vou ler todo o vetor de deslocamento da estrutura total, ou seja, tamanho 12 para esse caso aqui, como são 12 graus de liberdade. Então eu vou ter que ler todos esses elementos do vetor de deslocamento e saber qual que é a direção daquele deslocamento, né? Por exemplo, se for, no caso para a barra 3, quando eu achar lá a posição da linha 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, então eu vou armazenar um vetor de deslocamento D3, né? D da barra 3, com 6 deslocamentos. Aí depois eu vou varrer de novo o vetor de deslocamento e saber quais são os graus de liberdade da barra 2. Então eu vou pegar os elementos desse vetor de deslocamento global lá da estrutura, somente as linhas 4, 5, 6, 10, 11 e 12. Então eu vou ter para a barra 2 um vetor de deslocamento D2, e esse 2 indica o elemento agora, né? Com esses 6 deslocamentos aqui, nessas respectivas graus de liberdade, né? Então, acredito que deu para entender bem, né? No caso da barra 1, eu vou pegar o vetor de espalhamento, que eu já criei já, né? Que é 1, 2 e 3, 7, 8, 9. Então, eu vou pegar cada posição dentro do vetor de deslocamento global da estrutura, com 12 elementos. Eu vou pegar essas linhas aqui desse vetor, 1, 2, 3, 7, 8 e 9, e formar um vetor de tamanho 6, né? Somente com esses deslocamentos, né? Nesses respectivos graus de liberdade. E tendo armazenado esses deslocamentos, que ainda estão no sistema de eixo global, que eu só separei um vetor de tamanho 12 em vários vetores menores, né, de tamanho 6. Só que eles ainda estão no sistema de eixo global. Então eu tenho que transformar ele para o sistema de eixo local, D', para calcular o F', que é o vetor de esforços internos, né, devido às deformações das barras no sistema de eixo local. E essa matriz aqui, K', é a matriz de rigidez elementar
no sistema de eixo local. Lembra quando mostrei esse algoritmo aqui em linguagem Python, que é o nosso interesse, né? Eu tenho armazenado o K', ó, somente o K'. O KG eu não tenho, que é a matriz de rigidez elementar rotacionada. O KG eu não uso mais, mas o K' sim. Então eu precisei armazenar inicialmente para o seu respectivo elemento, né, a matriz K, que é a matriz de rigidez elementar no sistema de eixo local. Porque eu iria precisar dela aqui, ó, para calcular esses esforços internos, F', né, que é devido às deformações das barras. Porque os esforços finais mesmo, eles são acrescidos das forças equivalentes no sistema de eixo local. Veja aqui essa imagem, essa barra aqui, ó, onde tem os esforços internos, NI, QI, MI, que é NJ, QJ, MJ. Ela é a superposição, no caso, esse NI será o F final na posição 0, né, que é em Python, né? O QI, que no caso é o elemento 2, eu vou ler F final na posição 1. Certo? Então ele será o F' mais o F equivalente, ambos no sistema de eixo local. Então o NI será o F1 devido aos esforços equivalentes, né? Mais o F1' devido às deformações das barras, que a gente calculou aqui, ó, devido às deformações das barras, está aqui. E os esforços equivalentes a gente pega lá da tabela de engastamento perfeito. Claro que aqui eu só botei um caso, mas aí tem barras engastadas, apoiadas, e aí tem casos de outros esforços, né? Que geralmente, se houver uma carga concentrada, a gente considera como um nó ali, que a gente pode discretizar a estrutura de quantos nós a gente quiser, né? Em quantas barras você quiser, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, onde tem uma carga concentrada, para não ter assim tanto trabalho de calcular as forças equivalentes devido a uma carga concentrada, eu indico que aqui, vamos supor que eu esteja aplicando uma carga concentrada aqui no meio da viga, eu indico que aqui no meio é um nó. Então, em vez dessa barra aqui ser uma só, eu vou discretizar ela em duas barras, certo? Mas o resultado vai ser o mesmo. Somente porque eu estou aplicando aqui uma carga concentrada aqui no meio. Para evitar de ter que calcular esforço equivalente devido a uma carga concentrada intermediária aqui em uma barra, né? Mas pode fazer, e se você não quiser discretizar a estrutura, pode, né? Certo, então os esforços finais, NI, QI, MI, NJ, QJ, MJ, vai ser a superposição desses dois casos, devido ao engastamento perfeito dos esforços equivalentes, né? E devido às deformações das barras, ok? Ambos no sistema de eixo local, porque esses esforços internos aqui, os finais, eles são dados no sistema de eixo local. Veja que o NI está na direção do eixo local, aqui ó, dessa barra, né? Porque o eixo local para x positivo, nesse caso aqui, está aqui para a direita, né? Com essa inclinação aqui. Então os diagramas, aqui tem a convenção do método da rigidez direta, né? Um positivo para a direita, 4 positivo para a direita. Então segue aqui o eixo local x positivo, né? Então no método da rigidez direta, se o 1 e o 4, né, for positivo, é porque eles estão na direção do eixo local de x positivo. E o 2 e o 5 positivo estarão no sentido do eixo local y positivo, né?
E o 3 e o 6 está no sentido do eixo Z local, né? Que aí, como está saindo do plano, aí usando a regra da mão direita, ele vai estar no sentido anti-horário positivo, o 3 e o 6. E aqui embaixo é a convenção lá do método das forças, né? Método das forças. Que é diferente da convenção desse método da rigidez direta, né? Os sinais mudam, mas no diagrama tem que ser igual, né? Por exemplo, se aqui no resultado NI for positivo, significa que ele está nessa direção aqui, entrando na viga, né? Mas se aqui desse positivo, você diria que era de tração. E aqui positivo, você está vendo que ele está entrando na seção, então é de compressão, né, o esforço. Então lá no diagrama você vai indicar que o N é negativo, porque ele está comprimindo a seção. Mesmo que no método da rigidez direta ele esteja positivo, mas por aqui você está vendo que o positivo está entrando na seção. Então lá no diagrama você vai colocar o sinal negativo para indicar que a seção está sendo comprimida. Tá certo? Mas se o NJ agora, se o NJ for positivo, vamos esquecer agora o NI. Se o NJ for positivo, que é na direção de 4, né? Então está na mesma direção dessa convenção aqui. Está saindo da seção. Ou seja, positivo está ok, né? Então está tracionando, está coincidindo com essa convenção aqui. Então lá no diagrama você vai ter que colocar positivo, tá? Porque estão no mesmo sentido aqui, né? Está saindo da seção. E no caso de 5, na direção 5, se o F5, né? Que no caso aqui seria o QJ, então se o QJ, que está na direção aqui de 5, ele for positivo, lá no diagrama você vai ter que colocar ele como negativo. Porque nessa convenção aqui que a gente vai usar para poder desenhar o diagrama, a convenção de positivo aqui, a cortante está para baixo, certo? E como o QJ deu positivo, está contrário a essa convenção, ou seja, lá no diagrama vai estar negativo. Ainda que no método da rigidez direta, né, ele tenha dado positivo, mas aí lá no diagrama você tem que colocar negativo. Vamos agora dar um exemplo aqui do momento. F3 aqui. Então, se F3 for positivo, o que está me indicando aqui? Que as fibras acima da linha neutra estão sendo tracionadas. Só que na nossa convenção, lá do método das forças, eu indiquei aqui esse tracejado em vermelho, abaixo da viga, para dizer que abaixo da linha neutra, as fibras estão sendo tracionadas. Essa é a convenção positiva, né, do diagrama de momento fletor. Fibras inferiores tracionadas, positivo, então o diagrama vai estar para baixo. Só que o F3 deu positivo, né? Só estou supondo aqui que o MI ele deu positivo, porque está no sentido anti-horário. Só que como ele está tracionando as fibras de cima, ó, consegue perceber isso? Ó, que ele está nessa direção aqui. Ó. Ele está tracionando essa fibra de cima e comprimindo essa fibra de baixo. Que está contrário a essa convenção aqui. Ou seja, lá no meu diagrama, ele vai estar para cima aqui, ó, indicando que as fibras superiores estão sendo tracionadas. E o que a gente diz que esse momento aqui será negativo, né? Quando a gente for desenhar lá o diagrama. Então é isso, espero que tenha ficado claro, né? A parte teórica aí do método da rigidez direta. Aqui são algumas referências, né? Que a gente utilizou, Luiz Fernando Marta. E
o livro lá do José Carlos Susequinde, volume 3.